Isso aí, pronto aí para mais um vídeo. Então o que eu quero falar aí hoje é a respeito de obra por metro quadrado, né? Como cobrar uma obra, quanto cobrar por o metro quadrado, né? Eu vi que eu fiz um vídeo que é um dos mais acessados no meu canal. Eu já peço para vocês fortalecer, curtir, compartilhar. Aqueles aí que são amantes da construção civil, né? Enfim, e a todos aqui interessar o assunto, né? Quanto cobrar por metro quadrado a obra, né? Então é um dos vídeos mais acessados e eu vi que tem muitas dúvidas, né? O que acontece? Ali eu compartilhei o valor de uma obra que eu peguei no valor de R$ 500 no momento. Na verdade eu peguei ali, são sobrados germinados e nós executamos 6 sobrados germinados. Eu estava ali numa parceria com meu pai em 4. Daí agora ele saiu da obra, eu estou terminando os outros 2. E foi atualizado o preço para R$ 700, está na média de R$ 700, se eu não me engano, o metro quadrado. Eles são sobrados na média de 130 a 160 metros. E eu vou tirar algumas dúvidas aqui, porque, que nem eu falei, é bem variável você cobrar uma obra, né? Você cobra uma obra, nós cobramos R$ 500 no momento, os antigos que a gente realizou, mas a gente, que nem é explicado, eu não realizei nem muros, foi tirada a parte de cerâmica, e o que deve ser bem explicado é que a elétrica e hidráulica também não foi incluída, foi tudo tirado do valor. Então o eletricista, a gente acompanha todo o serviço dele, a gente acompanha e cuida da parte elétrica e hidráulica do serviço, mas é tudo tirado do valor total do nosso metro quadrado de construção, né? E pintura também é a parte. Então por isso que é bem variável. Agora, se você é um construtor que você pega, e mais uma lembrança também que a gente está atuando nessa obra, atuou como MEI, eu continuo como MEI, e o que acontece? A gente até está trabalhando um pouco na informalidade, a gente está pegando só a gente por metro quadrado, algumas pessoas por diária, e eu creio que pessoas compartilharam aí que tem pegado, eu vi que a média de gente que comenta comigo aqui, mas eu sou de Curitiba, mas tem pessoas que é de Minas Gerais, tem pessoas que comentam aí do Mato Grosso, Santa Catarina, eu vejo que é um padrão de obra lá que está bem mais valorizado mesmo. Curitiba também está bem valorizado, mas isso que depende, como você vai entregar o acabamento, e se você está atuando como MEI, ou só um empreiteiro, né, como MEI, ou se, porque depende do empreendimento, eles nem aceitam MEI, isso que é a minha dificuldade, né, no momento, mas é assunto para outro vídeo que a gente vai comentar essa questão de MEI e empresa. E eu vi que pelo metro quadrado que a gente tem pegado para atuar como empresa, fica muito difícil para você pôr tudo o pessoal ali registrado. É bem complexo. Então, eu estou terminando essa obra agora, R$ 700 o metro, a gente está concluindo parte de muros, finalizando ali as calçadas, coisa externa, e eu já estou vendo que o saldo é bem apertado. Então, imagina se fosse para atuar com todo mundo registrado, não tem nem como. Às vezes um dinheirinho que você consegue a mais no metro quadrado, chega lá no final, você não consegue nem fazer o acerto com os peão, que nem eu que trabalhei em média com 4, às vezes 5 pessoas, porque na diária você tem a liberdade, às vezes a pessoa, até é uma dificuldade, a gente pega pessoas para trabalhar na diária, e às vezes o cara, com o tempo, ele arruma um serviço registrado, sai. Por mais que você pague uma diária mais ou menos boa, eu vi que muitos comentam aí, né, por causa do valor da obra, você tem que o profissional hoje em dia está com uma diária muito elevada. Aqui mesmo está em média de ajudante 100 a 120, profissional está numa média aqui dependendo, né, se você vai dar transporte e tudo, está numa média de 130 a R$ 200, até para mais, se for um cara que acompanha o projeto, tudo, executa tudo, né, de carpintaria, ou né, um cara que trabalha, às vezes, executa tudo de ferragem, tudo sozinho, enfim. Agora, os caras o cara que trabalha a menos, assim, mas você tem que acompanhar o serviço do cara, ele não faz tudo, tá uma média de 130 a 150 a diária. Então, isso é um grande problema que vamos comentar em outro vídeo aí, a respeito, né, de executar uma obra como MEI,
eu vejo que tem muita gente que hoje em dia ainda trabalha na informabilidade, né? Até vocês comentam aí que seria somente você faz um contrato, às vezes pode até ter um contrato, tudo num cartório, mas muitas vezes tem pessoas que trabalham até de boca a boca, é, né? Pela confiança do proprietário, do construtor, às vezes ele te contrata, só que isso desvaloriza o serviço. Eu vejo que se a pessoa tiver uma empresa, valoriza mais. Só que, em contrapartida, eu vi que pessoas comentam em que, em média, tem cobrado de R$ 500. Eu vi que regiões comentaram muito de R$ 500. Mas tem pessoa que falou que na região dela chega a cobrar de 800, não lembro que estado agora, mas de 800 até R$ 2.500 o metro quadrado de uma obra. Eu até pedi que comentassem que se é somente mão de obra ou com material. Mas eu vi que muitos comentários é somente a mão de obra mesmo. Porque eu vi que para dar material, esse valor é totalmente... não tem nem como considerar. Geralmente o valor que a gente cobrar somente o dobro para dar o material ainda não tem nem cabimento. É outro patamar, né? Para você... Realmente você teria que ter uma empresa mesmo e avaliar todo o custo de materiais e a inflação ao longo do tempo, eu creio, porque você acerta a obra num valor hoje em dia e vai entregar daqui 2 anos, que nessa obra eu já estou 2 anos e pouco. Então, né, você vai perder para a inflação, às vezes os teus custos vão aumentar, a gasolina, enfim. Então, várias coisas a se discutir, né, em questão do metro quadrado de obra. E tem gente que comenta, nossa, mas você está cobrando muito barato. Só que lembre-se, né, nessa época estou executando a obra a R$ 700, mas não, né, a gente não faz pintura. A elétrica e hidráulica, no meu caso agora, ela entrou. Então, ela sai do total do metro quadrado, o valor de elétrica e hidráulica. E eu vou executar, como é 2 unidades só, mas mesmo assim ainda é muito trabalhoso. Mas vou executar muro, calçada, deixar tudo acabadinho. E a cerâmica, nesse caso, agora está incluída também, nos R$ 700. Né? Lembrando que aos 500 eu não fazia nem cerâmica, nem elétrica, nem hidráulica. E nem a infraestrutura toda de muro e reboco. E aí o que o patrão propôs para mim que tocasse, incluindo tudo isso, por um valor de R$ 700. Mas eu já vi que vai sair elas por elas. Se eu vou dizer que no prejuízo eu não fico, né? Talvez eu tenha que arcar com alguma despesa, com algum dinheiro que eu já recebi, né? Mas não vou dizer que vou ficar no prejuízo, mas que vai ficar quase elas por elas. Por isso que eu digo que você tem que ver bem o que você está cobrando, né? Mas por a gente não ser uma empresa, fica bem complicado, né? Você não consegue até margem de preço, apesar de que, né? Eu vi pessoas que têm executado o mesmo padrão de sobrado nosso, talvez com um pouco mais de dificuldade, por causa de, vamos dizer assim, né, um sobrado que tem muito desenho, muita marquise, muito avanço, talvez vigas em avanço, um pergolado, tem muitos detalhes, às vezes, em um sobrado, que no caso o nosso ali é sobrado, ou obras alto padrão, que dificulta muito a execução. Por isso que um padrão desse de obra deve ser cobrado bem mais, né? Mas enfim, eu vou tirar agora algumas dúvidas aqui a respeito do que veio sobre esse vídeo aí, né? Quanto cobrar um metro quadrado de obra. E veio ter essa questão que vai variar então, né? Por quais os itens você vai incluir na entrega. Se você vai pegar obra para entregar totalmente mesmo, é muito detalhe. Então você vai ter que valorizar às vezes a obra um pouco a mais mesmo. E porque às vezes é melhor você não pegar para você acabar até ficando no prejuízo. Às vezes a gente se obriga a pegar porque está na mão do construtor. E por isso que eu digo que tem que ter você precisa ter uma reserva de emergência mesmo, um dinheiro às vezes para você não ficar na mão do mercado. Porque às vezes o cara quer te contratar barato e você se obriga a pegar porque precisa trabalhar. Mas lá na frente você vai ver o quanto você sofreu para acabar no 0 a 0, né? Enfim, tem que ter a margem de lucro mesmo, né? Essas empresas, elas constroem, proprietários particulares, eles constroem, você emprega a tua mão de obra ali, às vezes eu emprego a minha mão de obra com todo cuidado, executo da melhor forma, e você está entregando um bom produto para o cara que você está executando a obra. E o cara vai revender aquilo ali, né?
os caras têm uma margem de lucro às vezes absurda, né? Somente administrando, e você ali que suou muitas vezes, põe o teu empenho ali, né? Em força física mesmo, muitas vezes. E não é fácil, muitas vezes, e você tem a margem de lucro tão pequena. A gente precisa constituir uma margem de lucro maior, né, sobre a mão de obra. Isso eu creio que em todo o Brasil ainda tem, né, tem regiões bem mais valorizadas, mas eu tenho percebido que você trabalhar para construtor mesmo é muito desvalorizado. Agora, às vezes, se você conseguir pegar serviço de pessoas particular, às vezes a pessoa te recompensa melhor, valoriza mais a tua mão de obra, né? Porque ela sabe que se ela for atrás de um engenheiro para executar a obra, um arquiteto, então a obra vai acabar ficando muito cara, né? Então, às vezes ela prefere tocar com um empreiteiro, assim, como a gente, às vezes, e às vezes como uma empresa, claro, tudo certinho, com o acompanhamento de um arquiteto e do engenheiro, né? Mas não delegando tudo isso para o arquiteto e engenheiro, porque senão eles cobram muito. Só que eu vejo obras que às vezes são muito superfaturadas porque engenheiro e arquiteto já estão ganhando muito em cima. E nós, como empreiteiro, muitas vezes, como o que faz a execução da obra, que faz acontecer a obra, nós como mestres de obra, né, às vezes somos desvalorizados, mas creio que cada um tem que, né, se valorizar e fazer o seu preço. Né? Vamos para a dúvida, então, Aqui está o lembrete de só um momento aqui. amendoim. Então, continuando aí, Alexa aí ativou um lembrete aí que eu tava com um negócio aí no fogo. Então, o que eu... Vamos continuar nas dúvidas aqui, então. Valor de mão de obra sem material. Alexa, chega. Tá falando ainda ali. Então, valor de mão de obra sem material. Né, o que eu pedi para comentar, seus comentários, mão de obra, somente mão de obra. Eu creio que muitos empreiteiros pegam somente mão de obra. Não vai ter cabimento, muitas vezes, o cara pegar para dar material com os preços abusivos que tem alguns materiais, a inflação, muita mudança de preço que acaba acontecendo. Né? Por isso que precisa, muitas vezes, a mão de obra, de determinado tempo da obra, acompanhar a inflação e um reajuste ser feito também, né? Varia conforme acabamentos de 800 a 2.300 metros, na região lá que o rapaz comentou, que está variando de 800 a 2.300, então eu creio que é muito variável, né? E vai do que você inclui na entrega do produto, né? Da obra. Cálculo de metro quadrado, tem um vídeo já aí que já mostra, eu fiz um vídeo aí, eu creio que o áudio ficou meio ruim, eu preciso gravar um pouquinho melhor talvez, mas eu tenho um vídeo que eu estou explicando, que o metro quadrado, ele constitui, em você medir toda a obra em metro quadrado, o piso de obra em metro quadrado, sacadas são consideradas, tudo que está embaixo do avanço da obra, embaixo de laje, é considerado quando metro quadrado, então você tem uma sacada, você vai somar o metro quadrado. A dúvida que tem, acho que mais adiante ali, que terraços, né, também são considerados, um terraço acabado, que vai ter um uso, às vezes você põe cerâmica tudo no terraço, então ele é considerado obra metro quadrado também, porque ele vai ter uma utilidade, né, tem casos que a pessoa pode até fechar o terraço em vidro, pode se tornar até uma área coberta. Então isso aí tem que incluir, porque há uma dificuldade, no meu caso mesmo, a minha obra, a gente está fazendo terraço tudo com cerâmica, que tem previsão para pôr jacuzzi, uma banheira, né, no caso. É muito difícil, às vezes, a pessoa conseguir cobrir, né, porque isso aí, às vezes, o alvará não permite, a prefeitura não permite, mas enfim, é uma obra que constitui, tem sobrados que você só vai jogar uma cobertura e não vai ter aproveitamento. Mas em si, há a dificuldade de você fazer o telhado, então, às vezes, a obra vai ter o mesmo valor, porque vai ter toda a dificuldade de você erguer uma pratibanda, fazer o telhado, enfim, então, mas para você medir uma obra, constitui você medir todos os ambientes, todos os quartos, todas as cozinhas, é a área em medição, eu digo assim, de chão, né? Quanto que o chão mede, né, em metro quadrado. Você vai para a cozinha e mede
quadrado da cozinha, vai na sala, então disso aí soma o total. Vai dar o metro quadrado total da obra, pelo total você soma vezes o que você vai cobrar, né? Que se você está cobrando 500, 600, 700, R$ 1.000 no metro quadrado da tua mão de obra, você vai ser, então a obra tem 200 metros, você está cobrando R$ 1.000, então vai dar 200 mil de mão de obra para você executar toda a obra. E daí você acerta com o proprietário, eu vou entregar com azulejo, não vou, pintura eu não faço, colocação de porta e janela no meu caso também a gente não faz. Então tem que ser tudo colocado na conta e escrito, e o ideal é ter um contrato, né? Calculei errado e levei prejuízo. Eu vi um dos últimos comentários que a pessoa calculou errado e levou prejuízo. Isso que é o problema. Você pega às vezes uma mão de obra, porque a pessoa às vezes não valoriza tua mão de obra, joga o preço tão abaixo, ela vai te sufocar e uma hora você não vai aguentar. O cara, no comentário dele, ele diz que a obra deu... Ele falou que já saiu meio barato até para executar a obra normalmente. Mas o que acontecia? Diz que, não sei se é o proprietário, eu não entendi, que exigia muitas mudanças. Exigia muita mudança na obra e depois ele quebrava paredes, essas coisas, e não queria pagar a parte. E isso fez com que ele levasse mais prejuízo ainda. Mas ele falou que eles entraram em acordo com o proprietário foi cobrindo todos esses gastos com o peão que ele teve ainda, as diárias, e ele conseguiu entregar a obra, mas que, bem dizendo, prejuízo, ele só ficou elas por elas, né? Isso é um problema. Eu, com o cara que eu estou executando a obra agora, esse último proprietário, eu já falei, tudo que for acrescentado, qualquer serviço extra, a gente precisa pôr na ponta de caneta, porque eu não posso ficar deslocando o pessoal para estar fazendo serviço extra e tendo que pagar a diária, né? Então, tudo que não foi combinado, que ele precisa, às vezes, que seja feito, nós vai fazer, mas vai cobrar a diária. Vamos ver como que a gente pode cobrar esse serviço, né? Você fez curso de mestre. A pergunta é que se eu tenho um curso de mestre de obra. Eu não tenho curso de mestre de obra, mas eu tenho experiência, né? Eu fui me delegado esse cargo dentro de empresa. Eu trabalhei muitos anos numa empresa aí de Curitiba, que trabalhei na família, sempre trabalhei com irmão, pai, a gente prestou muito serviço. E para essa empresa a gente prestou alguns anos de serviço. E nessa empresa eu já entrei como profissional. E eu já era profissional, mas não tinha carteira, né? Trabalhando muito tempo por conta. E eu tenho assim ativo mesmo já, trabalhando e executando serviços aí, em torno de uns 15 anos já de obra. E essa obra ela já me reconheceu como pedreiro, porque eu executava tudo. E daí eu fiquei um tempo como pedreiro, não cheguei acho que ter de carpintaria, mas executava tudo de carpintaria, tudo de ferragem. Então eu me destacava, eu vejo assim que eu me destacava, sempre fui reconhecido, eu nunca pedi muito assim. No caso, meu irmão, ele sempre estava na direção da obra também, ele sempre foi encarregado, sempre era mestre. Também nós tocava, eu ajudava ele a tocar muitas vezes essas obras aí. E o que acontecia? Então eu fui reconhecido como encarregado, né? Eu assumia toda a bronca da obra, fui reconhecido como encarregado. Aqui está o lembrete de... Só um momento, de novo. Continuando. Falando do curso de mestre. Então eu não tenho exatamente um curso, né? Eu tenho experiência mesmo na construção civil, eu administrei obra para essa construtora e incorporadora há muito tempo, então eu aprendi muito com os engenheiros, tenho muita experiência com outros profissionais, aprendi muito com os companheiros de trabalho, né? Então a gente sempre se ajudou. Meu pai é um grande profissional, meu irmão também é um grande profissional, sempre está executando obras como mestre. E hoje em dia, né, eu estou seguindo o meu caminho, também estou fazendo meus serviços por conta, né? E então nessa obra me fui reconhecido como mestre, passei a contramestre, eu não lembro se eu tenho contramestre na carteira, mas acho que sim. Fui reconhecido contramestre até que mestre de obra, né? Quando o meu irmão já não estava mais nessa obra, eu assumi mesmo como mestre de obras. E toquei ali, não sei se uns 2, 3 anos como mestre para eles, e comecei
ultimamente a trabalhar para mim mesmo, né, como MEI. Estou agora atuando como MEI somente há uns 2 anos e pouco. Eu estou encontrando dificuldade nessa questão, né, de negociar trabalho. Está complicado, eu não consigo contratar. O MEI, ele me permite, eu já falei no canal, estou falando sobre MEI no canal, se quiser você confere lá. Mas o MEI me permite registrar uma pessoa e é com salário mínimo. Então nem convém para mim, porque seria só burocracia. E às vezes até a pessoa nem ia querer, né? Não convém, porque uma obra mais ou menos grande, quando a gente acerta, a gente no mínimo vai trabalhar já em 4, 5. Então, esse é um grande problema. Eu tenho muito anseio e desejo, talvez, ter uma empresa, mas eu precisaria levantar um capital de início, que você precisa ter, né? E a obra tem que ser... Eles têm que reconhecer mais a mão de obra da gente, pagar melhor, porque senão é complicado, né? Para a gente arcar com tudo que é despesa. Hoje em dia eu pego o serviço, mas eu meto a mão na massa. Se eu ganho um dinheiro a mais, às vezes é porque eu meto a mão na massa e faço acontecer também. Porque se você ficar terceirizando tudo, eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade de executar. Eu vejo que você entrega o serviço na mão de uma pessoa, ela não, muitas vezes não tem nem muito compromisso com o serviço. Serviço que poderia fazer numa semana vai para 15 dias. Então eu sempre estou acompanhando os profissionais que estão comigo, quem trabalha comigo, eu sempre estou metendo a mão na massa e estou trabalhando. Eu faço acontecer e até por aí não posso reclamar que eu consigo tirar uma média boa de um salário aí. Bem acima, às vezes, do que um mestre receberia registrado, assim, né? Mas então eu creio que para mim administrar a obra mesmo, né, tem que ter uma gestão. Para mim fazer só gestão e administrar, teria que ter um preço bem melhor mesmo, né? E está complicado. Eu creio que você tendo uma empresa vai valorizar isso, mas na minha região estou vendo dificuldades ainda para negociar nessa questão, né? E para mim melhorar, eu vou precisar ter uma empresa mesmo. Terraço descoberto, que era a dúvida, conta como área útil, né? Está dizendo aqui. Sacadas e avanço. Que é a dúvida que eu comentei um pouco ali, né? Porque o terraço ele deve ser considerado, igual na minha obra lá, ela é considerada. Tem um terraço do um dos sobrados lá mesmo, que é em torno de uns 50 e pouco metros só de terraço. E há toda uma dificuldade para você executar o terraço. Você tem que fazer tudo, no meu caso lá é tudo um piso com caída nos ralos, depois tem que fazer toda a execução. Agora foi feita impermeabilização, só que a impermeabilização não é nós que fazemos também, é tudo terceirizado e não sai do metro quadrado da minha mão de obra. E agora eu vou ter que executar toda a cerâmica, então toda a cerâmica com caimento nos ralos, né, rodapé. Então tem a parte da caixa d'água, que é uma parte coberta, que tem toda a dificuldade, você tem que fazer um madeiramento. Então tudo tem suas dificuldades, ainda é tudo lá no terceiro andar, né, porque são sobrados triplex, então tudo dá muito trabalho, então tudo tem que ser avaliado e pôr na ponta da caneta para cobrar o preço, né. E, então o terraço coberto é considerado uma área útil, porque a pessoa vai poder usar, né, e é considerado uma área útil e deve ser cobrado. Às vezes que não entra como área útil, que nem nós fez uma lajinha em cima do ático, que ela vai ficar perdida ali. Então essa área a gente tem todo um acabamento e é impermeabilizado, um piso com caída, num ralo, e não tem cobertura, mas ela não é considerada área útil, né? E a área da caixa d'água também, pelo que eu somei da obra, não é considerada área útil. E parte de grama que você nunca pode avançar, o avanço de grama não é considerado área útil, né? Então, e calçadas, a gente considerou calçadas, somente a gente constrói calçada dentro do metro quadrado aquilo que está abaixo do avanço. Se tem uma sacada de 1 metro, eu faço calçada até esse 1 metro de avanço considerado como obra. O que sai fora do avanço da obra, eu preciso cobrar fora a parte disso. A não ser que eu já acertei um preço final para fazer toda a obra, que foi o que eu acertei agora, né? Para realizar a obra já está tudo incluído isso. Mas geralmente é somente o que está embaixo de beiral, né? Que é considerado a área de obra ali, né? O que sai de fora de beiral, tudo deve ser cobrado à parte, né? Se não foi considerado. Como muros, casa de gás, outras calçadas maiores, enfim.
Então a sacada, né, vai ter muitas vezes um avanço ali, sacada. Se ela é útil com calçada e tem acesso, então ela é somada como área útil. Às vezes você vai pegar uma obra que ela tem um pergolado, tem algumas marquises que não tem acesso. Muitas vezes, às vezes o projeto não vai computar como área, vai dizer como área não computável e que não é útil, mas tem toda essa dificuldade para você executar aquilo ali. Então é necessário você ver se é considerado ali a área útil ou não, para você fazer a soma total do metro quadrado, para você saber como você vai cobrar essa obra, né? Senão você pode tomar um prejuízo aí. Eu creio assim também, se você está trabalhando num preço bom ali, que você estipulou um preço bom, é claro que vai ter os prós e contras de algumas coisas, mas o valor vai cobrir, né? Não vai ser por poucas coisas que você vai levar prejuízo numa obra, né? Mas eu creio que, em média, se você já pega uma obra barata, você tem que pôr tudo na ponta da caneta, né? Para você não tomar na cabeça mais tarde, né? E poder executar a obra da melhor forma, com melhor qualidade, fazer um serviço bom ali, entregar a obra, né, no tempo, no prazo e com qualidade. Orçamento de metro quadrado por serviço de empreitada. Eu vi muita dúvida também para... É a mesma questão, você vai medir um ambiente para cobrar um serviço específico, né? De massa corrida, um reboco, para instalação de piso. Então você vai medir toda a área, né? Você mede a área em metro quadrado, a parede inteira em metro quadrado, um piso inteiro em metro quadrado. Então você soma toda a área útil que você vai aplicar ao seu serviço e multiplica vezes o valor que você cobra para fazer reboco, para fazer pintura, para instalação de piso cerâmico, porcelanato, para fazer uma pintura projetada, enfim. E dentro desse valor, você vai praticar um valor justo no mercado e ver o que você vai conseguir fazer, né? Como que você vai sair ali mais ou menos por metro quadrado, somando o total que você vai conseguir tirar ali, se baseando em uma semana de trabalho, uma quinzena de trabalho, um mês de trabalho, você vai se basear que salário que você consegue tirar, quanto você consegue tirar por dia. Enfim, é uma dúvida muito grande, né? Para a pessoa pegar por metro quadrado quanto ela vai cobrar. E é uma coisa muito variável também de região para região, né? De estado para estado, quanto de cidade para cidade também, né? Às vezes serviço numa cidade, eu mesmo saio da região metropolitana, que é muito desvalorizado, de Curitiba, vou trabalhar prestar serviço em Curitiba, que é um pouco mais valorizado, que é capital, né? Capital do Paraná. 2 pisos, considera as 2 metragens. Dúvida também, né? Eu mesmo estou escutando um triplex. 2 pisos são consideradas 2 metragens. Eu estou no térreo ali, eu tenho cozinha, sala e lavanderia. Garagem, coberta, muitas vezes. Então, tudo ali é a área útil e a área construída. Então, 65 metros. Vai ter 65 metros de sala, mais 15, 20 metros de cozinha, mais uns 15, 20 metros de garagem. Então, é tudo computável ali na área de metro construído. Vou para os quartos em cima e banheiros. Tem banheiro social, tem banheiro de suíte, às vezes tem 2, 3 suítes. Então vai ter às vezes 2, 3 banheiros em cima, 2, 3 quartos na parte de cima. Então você tem o térreo, você vai somar todas as áreas de ambiente, todos os chão, todos os pisos, vai dar um total de metro quadrado. Você sobe para cima, você vai medir todos os quartos, todos os chão de banheiro, tem mais um metro quadrado total ali de área, e mais sacada, às vezes avanço que está embaixo de beiral. E eu vou para cima, no caso da minha obra, tem mais uma sala ático em cima de 15 a 20 metros quadrados, que é tipo um home office, uma salinha de vídeo, TV talvez. E eu tenho mais o terraço, que em média lá, a gente tem terraço lá de 30, 40 metros. Tem um terraço lá com quase 50 metros de área útil. Então essa área ela é computada, que esse seria o sobrado maior lá no caso que eu fiz de 200 metros quadrados. Então se você não considera esse terraço, você está perdendo 50 metros. Só que é muita mão de obra aplicada ali, desde a execução da laje até você pôr o piso cerâmico, né? Então
Todos os pisos são medidos, porque você tem 1 metro quadrado de piso lá no térreo de 65 metros quadrados. Mas em cima você vai ter mais 65, e talvez lá em cima, fora alguma área que não aproveite ou tenha cobertura, vai dar mais uns 65 metros quadrados. Então um sobrado desse já vai para uns 180, 190 metros. Se ele perde algumas áreas úteis, daí ele vai cair um pouco de metro quadrado, mas são somados 3 pisos, né? No caso do triplex, você soma o térreo, o andar superior e a cobertura em cima, né? E no caso lá tem a cobertura, tem o ático no caso, né? Daí a cobertura que considera a cobertura a parte de caixa d'água, e o ático ele considera a cobertura uma laje que tem sobreposta a ele, né? Uma laje que é impermeabilizada. Então, fica então essas dúvidas aí para o canal, né? Que eu creio que é bem variável de região para região, você cobrar 1 metro quadrado de uma obra, e a questão de que você vai acertar de colocar no contrato, do que você vai realizar na obra. Tem todos esses prós e contras, né? Então, fica aí a dica, já curte, compartilha e fortalece o canal aí, e deixa a tua opinião. Deixe seu comentário aí a respeito aí de que você talvez tenha alguma dúvida e quer que a gente traga algum comentário aí para que vocês possam aprender e a gente possa aprender um com o outro aí, beleza? Então curte, compartilha aí, dica de mestre na construção civil e fortalece.